Pessoal da TV Ibis, boa noite. Pessoal de Goiânia, boa noite. Pessoal de Brasília. Nós estamos começando o nosso curso desse semestre. Nosso curso desse semestre é uma continuidade do curso do semestre passado. Ele é ao mesmo tempo independente e ao mesmo tempo a continuidade. Aqueles que não assistiram o nosso curso, que não estiveram conosco no semestre passado, todos esses cursos estão aí na TV Ibis, estão no YouTube. Quem quiser assistir às aulas passadas, que foram dadas, elas estão aí. E agora continua com o mesmo método. Nós damos a aula que é ao vivo, toda quinta-feira, tanto pela TV Ibis como para aqueles que estão em Goiânia ou em Brasília, presencial de 15 em 15 dias. E na segunda-feira também já estão editados para que possam ver os vídeos, quem quiser ver o vídeo depois. O nosso curso continua o tema constelações psíquicas. Só que esse semestre nós vamos abordar muitas questões familiares. Nós vamos iniciar fazendo uma visão geral do curso passado e nós vamos muito esse semestre estudar família. E queremos muito que essa discussão da família seja feita sob um novo ângulo, sob uma nova visão. Nós vamos fazer a discussão da família através das questões da constelação familiar. A metodologia que nós vamos usar é a mesma. Nesse curso nós vamos começar hoje e vamos até no dia 7 ou 14 de julho. Vai depender se vai ser uma aula a mais ou uma aula a menos. Nós teremos 16 a 17 aulas durante esse período. Nós vamos ter a aula de hoje, vamos ter a aula da semana que vem e na semana 28 nós não vamos ter aula. Certo? Que vai coincidir com o feriado e eu já tinha um compromisso marcado. Então nós não vamos ter aula. Então nós vamos ter aula no dia 7, no dia 14 hoje, no dia 21, dia 28 não. Na outra semana a gente continua normalmente. Inteirando então em torno de 16 a 17 aulas, que vai ser o nosso curso e o nosso tema que nós vamos estudar aqui. A metodologia continua a mesma. Nós temos mais ou menos 1 hora de aula no primeiro horário. Depois temos um pequeno intervalo com meia hora depois dessa 1 hora, onde quem quiser enviar pergunta, principalmente o pessoal que está pela TV Ibis, o pessoal que está pela internet, que quiser enviar pergunta, pode enviar nesse horário, que no segundo horário a gente discute e debate as perguntas. O pessoal que está presencial, não, a qualquer momento pode perguntar que a gente inicia. Os livros que nós adotamos são os mesmos livros do semestre passado. Semana que vem nós vamos de novo colocar os livros, os mesmos livros, tanto os livros do Baldi, como os livros do Erwin Lázio, como os livros do Bert Hellinger, e acrescidos de novos livros, que nós já passamos antes, né, para quem estava querendo estudar, nós já passamos por e-mail, mas vai estar aí também. Então semana que vem, antes de iniciar o curso, vai estar todos os livros aí, mais ou menos uns 10 a 12 livros, principalmente o livro Campo, que nós vamos explorar muito, e o livro Simetria do Amor, do Bert, que nós vamos falar muito dele, incluindo Paz e Conflito, que já estava na lista passada. Então nós vamos iniciar o nosso curso dessa forma e vamos tentar abordar a questão familiar de um ângulo diferente. Então vamos iniciar. Primeiro slide. Lembra que no semestre passado, nós falamos então que a evolução se dá em 3 grandes campos. O primeiro campo é a evolução individual. Essa evolução individual, ela vai do ego ao self. O self, entendendo aí o self como si mesmo. Então a evolução individual é a evolução que a gente realiza através do esforço interior, na mudança interior, e que vai desde do ego, certo? Desde a inconsciência quase completa do espaço, do tempo, passando pelo átomo, vindo para as formas inanimadas, mineral, depois vegetal, animal, homem, e no homem ele faz a construção então do ego até a descoberta do si mesmo. Então essa é a evolução individualizada, a evolução que nós realizamos interior, a evolução que a gente realiza a partir de nós mesmos, a evolução que nós temos de realizar no sentido de iluminação. Então esse é o verdadeiro processo evolutivo no que se fala a iluminação. E, ao mesmo tempo, nós temos uma evolução coletiva. Essa evolução coletiva começa na menor de todas as unidades, quer dizer, eu e o próximo. É aí que inicia a evolução coletiva. E a evolução coletiva se inicia na formação da família.
Então a família é o ponto central da evolução coletiva. A partir da família vem a sociedade, da sociedade vem a humanidade, da humanidade vem as humanidades, e aí faz todo o processo que ocorre no universo. Mas ela inicia com o eu e o próximo, e inicia principalmente com uma família. E ela evolui. É uma evolução coletiva, que ela vai eu e o próximo até a totalidade. Então ela evolui desde o primeiro ponto, que é eu e o próximo, até a totalidade. Então essas duas evoluções, é a evolução que a gente faz a partir do nosso esforço, a partir do nosso mundo. Um mundo de relação e um mundo interior. Um mundo do esforço íntimo, em busca de nós mesmos. E um mundo de relação no campo da generosidade, no campo do amor, no campo da caridade. Então aqui está a caridade, aqui está a generosidade. E aqui está o autoconhecimento, a autoiluminação. Nesse campo está a nossa relação cujo o centro principal é a família. Aqui está o nosso próprio eu em processo de transformação. Aliado a esses dois processos está a presença divina em nós. E essa presença divina em nós, devido ao processo de queda, ela inicia na negação até atingir a compreensão de Deus. Então nós podemos chamar isso aqui de evolução da graça. Porque a graça, na figura da presença divina em Deus, do Deus imanente em nós, ela vai se desenvolvendo. E nós vamos saindo da negação para a crença, da crença para a fé, da fé para a descoberta de Deus em nós. Então essa graça que faz a ação complementar. Por isso que nós já discutimos aqui que a evolução não é um projeto mental. A evolução é, sobretudo, o processo de transformação interior provocado pela presença divina em nós. E essa transformação, ou como diz o Ciro Lombindo, o divino em nosso interior vai fazendo essa transformação que vai nos elevando. Ora, se esses três tipos de evolução coexistem no nosso processo evolutivo, então nós temos que entender que todos eles têm uma lei. Todos eles refletem uma lei. Por quê? Porque mesmo o caos, ele está numa ordem maior. A própria ciência hoje, que começa a estudar o caos na sua visão mais ampla, o caos, ele tem princípios e está incluído numa ordem muito maior. Se ele está incluído numa ordem muito maior, nós sabemos então que todo esse processo está envolvido por uma ordem. Se está envolvido por uma ordem, ele está envolvido por leis. Se está envolvido por lei, nós podemos... Qual é a lei do desenvolvimento interior? Qual é a lei do mundo coletivo? Qual é a lei da correspondência entre nós e Deus? Dentro dessa lei de ordem, dentro dessa lei de amor, como é que funcionam os princípios? Por exemplo, como é que funciona a questão psíquica, mental e emocional numa família? Nós sabemos, por exemplo, que quando nós estamos emocionalmente bem ou quando estamos emocionalmente ruim, flutua o nosso centro de percepção do mundo. E, consequentemente, nós vamos ver o mundo mais cinza, mais colorido, vamos ver ele preto. Então, conforme a nossa visão de mundo, é conforme as nossas emoções e conforme os nossos pensamentos. E a nossa família? Quais são as leis que regem a família? Quais são as leis que regem as nossas relações? Como essas leis podem nos influenciar? Como nós podemos influenciar essas leis? Como nós podemos transformar essas leis? Como se dá os conflitos familiares? Como é que esses conflitos se resolvem? Como é que eles estão dentro da família? Não adianta a gente falar apenas aquilo que a gente sempre fala. Não, nós temos de perdoar, amar, mas nós temos de compreender o fenômeno. Como é que o fenômeno ocorre? Que tudo na natureza se rege por uma lei. Essa lei, ela é autorreguladora. Então tem a lei da gravidade, a lei do magnetismo, a lei da eletricidade. Nós vamos ter a mesma coisa, nós temos as leis do campo moral. Essas leis do campo moral, essas leis do campo mental, como é que elas vivem e se fundamentam no mundo coletivo? Então esse desafio de buscar essa compreensão que nós vamos ter nesse curso. Ok? Próximo slide, por favor. Pessoal, quem tiver uma pergunta é só levantar a mão. Pessoal de Goiânia é só acionar o microfone. E o pessoal da TV Ibis é só mandar o e-mail. Então vamos começar com a palavra do Bert. Olha que coisa linda que ele fala aqui. 2 movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório e quer abarcar alguma coisa até então desconhecida, para apropriar-se e dispor dela.
O esforço científico pertence a esse tipo. E sabemos quanto ele se transformou, assegurou e enriqueceu o nosso mundo e a nossa vida. Então, o Bert classifica o conhecimento e a busca do conhecimento em dois grandes campos. Um, ele chama de exploratório. É aquela mesma expressão que o Baldry chama de razão. Um é o desenvolvimento da razão, através da pesquisa, da visão analítica, através do questionamento, da busca das leis, através do particular, para poder encontrar o sistêmico. Aí o Bert chama de exploratório, ou seja, o conhecimento que explora, o conhecimento que vai atrás, o conhecimento que tenta deduzir leis, o conhecimento que a partir de pequenos princípios tenta chegar ao conjunto. Ou alguém que vai estudar uma floresta e começa por uma região da floresta e tenta, através da compreensão dessa floresta, tentar estender esse conhecimento para a floresta como um todo. Então essa é a essência do nosso conhecimento. Todo o nosso conhecimento, desde o mundo antigo, passando principalmente pela Grécia e chegando até nós, é um conhecimento de busca, de exploratório na linguagem do Bert. E ao mesmo tempo ele diz o seguinte: o segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar, não mais para um determinado objeto apreensível, mas para um todo. Assim o olhar se dispõe a receber simultaneamente a diversidade com que se defronta. Então ele forma um segundo tipo de conhecimento, que é um conhecimento que não fica parado apenas no objeto, mas tenta transcender essa visão numa compreensão mais ampla envolvendo o todo. É por isso que a constelação familiar não significa tão somente levantar problemas da família e tentar resolver segundo a nossa visão, mas é sobretudo uma visão intuitiva, uma visão sintética e uma visão de totalidade do problema. Quem lê os livros do Bert acha que, inclusive, ele é seco, ou ele corta muito, ou ele não deixa falar demais. Por quê? Porque, na verdade, ele está procurando o olhar de totalidade que define aquele problema, e não o olhar de particularidade que esmiuça as questões. É uma visão aplicando a visão intuitiva, no sentido de visão de totalidade, dentro de um contexto que começa a nascer pela representação de uma família. Então não é simplesmente reunir pessoas e tentar ver os problemas familiares dissecando esse problema familiar. É muito mais do que isso, é apenas encontrar a representação do problema e conseguir enxergar a totalidade desse problema por aquela representação. Então, consequentemente, você só vai fazer isso se você tiver muita atenção. Lembra quando nós estudamos a questão da atenção aqui com Krishnamurti, estudamos essa questão da atenção com Sirarombino, ou seja, se não tiver uma atenção total, para que a partir daquilo que se está vendo, possa-se ter uma visão completa da totalidade e saber de onde nasce o problema, nós jamais resolveremos o problema de maneira sistêmica. Podemos tentar compreender de forma particularizada. Por isso que quem lê os livros dele vai ver que ele não quer muito conceito, ele não quer muita teoria e ele não quer também muita descrição do problema. Ele só quer o essencial que permita ter uma visão global. Ele não quer a visão exploratória do problema. Ele quer a visão intuitiva, a visão sintética, ou como ele vai dizer agora mesmo no termo dele, a visão que possa englobar todo o fenômeno. Tá claro? Então vamos lá. Próximo slide. Quando nos deixamos levar por esse movimento, diante de uma paisagem, por exemplo, de uma tarefa ou de um problema, notamos como o nosso olhar fica simultaneamente pleno e vazio. Olha a ideia. Nós já estudamos muito essa questão do pleno e do vazio. Ele não tem uma ideia formada. Ou ele não inicia o problema da avaliação do problema familiar, já determinando quem é culpado, quem é inocente. Nada disso. Ele está em busca da solução, ele não está em busca da acusação. Você pode olhar que todas as vezes que nós estamos diante de um problema familiar, nós muitas e muitas vezes nós queremos separar o que é de um e que é do outro, dizendo assim, a culpa é sua, a culpa é do fulano, a culpa é do beltrano. E é exatamente o contrário do que ele faz. Ou seja, eu quero um olhar vazio. Eu quero entender o problema para resolver o problema. Eu não quero falar no problema. É por isso que ele tem uma frase maravilhosa no livro dele, que ele fala assim, quando nós falamos muito no nosso problema, nós não queremos resolvê-lo.
Então, e você pode olhar que isso é uma conduta que nós temos o tempo todo. Nós vivemos falando do nosso problema. E ainda queremos dizer que nós sabemos a origem do problema. Ué, se você sabe a origem do problema, ele estaria resolvido. Se ele não está resolvido, é porque você está preso numa descrição. Você não está preso na verdadeira compreensão do problema. Então, por isso que ele fala que é uma visão plena e vazia. Ou seja, uma visão de totalidade e uma visão sem conceito. Uma visão que nós não vamos procurar detalhes dessa visão no sentido de definir a nossa capacidade de compreensão. Mas é uma visão muito mais ampla do que isso. Então ele está, ao mesmo tempo, nos ensinando como enfrentar um problema familiar. Nós temos de enfrentar esse problema familiar com a visão de totalidade, com a visão de plenitude, com a visão de vazio e não com a visão de julgamento. Então, por exemplo, semana que vem nós vamos estudar a boa consciência, que ele fala tão bem nisso. Ele mostra que a boa consciência é a pior coisa do mundo. O que é a boa consciência? É aquela seguinte: a culpa é do outro. E é aquela que você se acha no poder da justiça. Não, eu tenho o poder porque ele errou e eu estou certo. E essa é a nossa visão. E na maioria das vezes, a pessoa está errada e nós estamos certos. E na maioria das vezes, por incrível que pareça, nós estamos sempre certos. Poucas vezes, nós achamos que nós estamos errados. Então ele está mostrando que a primeira coisa para ver um problema familiar é ter uma visão de complementabilidade, uma visão de totalidade, uma visão de plenitude e uma mente vazia. Espera só um instantinho. E aí ele fala o seguinte: só quando pressentimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à plenitude e suportá-la. Assim detemos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco até atingir aquele vazio que pode fazer a face à plenitude e à diversidade. Ou seja, é a aceitação da diversidade. Não é separar que isso é bom e isso é ruim. Isso pertence ao grupo e isso não pertence ao grupo. Isso aqui pertence à família e isso aqui é excluído. No momento que nós fazemos isso, nós aprofundamos o problema. Agora, se nós aceitarmos que a diversidade inclui a bondade, inclui o erro, inclui a maldade, inclui tudo num único campo e que tudo isso pertence ao campo familiar, nós iniciamos uma visão de complementalidade, uma visão de totalidade, que vai nos facilitar resolver o problema. Ok? Pergunta. Fala o nome. Alice. Pai, por exemplo, assim, numa pessoa igual o Bert, que é uma pessoa externa, fazer este processo, por exemplo, do ordenamento é uma coisa. Conosco, que nós já conhecemos, assim, os membros da nossa família, já temos a intimidade. Como, por exemplo, fazer isso? Porque é dificílimo. Você já conhece, por exemplo, eu conheço aqui o problema da Lili, eu sei como é que ela é, eu sei como é que ela age. Como é que eu vou simplesmente parar de julgar ela nesse instante para tentar compreendê-la como um todo? Mudando a visão, mudando a consciência. Nós aprendemos aqui que devido à queda nós temos inúmeras consciências dentro do nosso inconsciente. Que inconsciente não quer dizer sem consciência, quer dizer sem percepção. Então nós podemos muito bem ter um olhar sobre o problema usando outra consciência, a consciência maior que também existe em nós. O nosso problema é que nós somos condicionados a olhar sempre da mesma forma, utilizando a mesma consciência e julgando os outros a partir daquilo que a gente acha que é certo ou errado. E não dando chance à diversidade. Quer dizer, a maioria da família é de um tipo, aquele tipo que não corresponde ao outro, ele está excluído. Então é a mudança, por isso que eu estou falando aqui, porque a visão nossa não é apenas fazer uma constelação familiar. A visão nossa é como você se comportar de uma maneira correta dentro da sua família, fazendo uma autoconstelação. Ou seja, a mudança de uma conduta. E, por exemplo, no caso, quando você começa a fazer esse processo, você, no início, seria mais assim, uma questão de treinamento. Porque no início você não é treinamento. Nós já falamos aqui que nós não estamos treinando a nossa mente para fazer um autoconhecimento. Isso é lixo. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. É lixo. Não é uma questão de treinamento. É uma questão de acatar e desenvolver o potencial que existe em nós, e não de treinar a mente. Treinar a mente é continuar sendo da mesma forma. Lembra que nós já estudamos aqui o anti e o pró é a mesma mente. Não é a questão de treinamento, é uma questão de conquista, de busca. E lembra que essa busca começa pela autovisão do nosso próprio defeito.
Não vamos esquecer os conceitos passados, não. Certinho? Próximo slide. Esse movimento que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Então a expressão que ele coloca, você vai ter o conhecimento exploratório e o conhecimento fenomenológico. Essa expressão aí seria a mesma que nós estudamos com o Baldi. A análise e a intuição. Então um é exploratório e o outro é de visão mais ampla. Por isso que o Baldi chama de visão intuitiva. Enquanto a visão intuitiva vê o geral e a totalidade, a visão analítica trabalha a particularidade. A mesma coisa ele está usando aqui com o conceito, dentro de um mesmo princípio de correspondência a essa visão. Uma ele vai chamar de conhecimento exploratório, aquele que vai explorar passo a passo como faz a ciência, e o outro é uma visão fenomenológica, ou seja, ele vai ver o fenômeno na sua totalidade, na sua visão de diversidade e na sua visão de complementabilidade e na sua visão de totalidade. Vendo o problema, ele enxerga então onde está a solução, porque a solução só pode estar na totalidade. Se nós estamos dentro da lei da evolução da família, essa lei é a lei da coletividade. E a visão da coletividade só pode incluir a totalidade, porque caso contrário você não resolve nada. Se você for resolver a partir de um indivíduo, você não resolve a coletividade. Ou seja, você tem de ter a visão que essa lei expressa um conteúdo coletivo, então expressa um conteúdo de totalidade. Então todo problema, ele expressa um conteúdo de totalidade. E ele não pode ser visto apenas em relação ao indivíduo, mas ele tem de ser visto em relação ao todo. Por isso que ele vai chamar de campo familiar. Ou seja, um problema não é apenas o problema que o indivíduo causa na família, ou está causando, ou você está vivenciando, mas é um problema de toda a família. Ok? Pois não. Luciana, eu poderia começar tentando abandonar todos os conceitos que eu tenho a respeito Da família? da família? Ah, esse seria um ótimo caminho. E semana que vem, quando nós estudarmos a boa consciência, você vai ver como isso é importante. Se você vai resolver um problema da família, a primeira coisa que você tem de fazer é se ausentar dos conceitos que você já formulou. Porque caso contrário, você não vai chegar nesse conceito. Ele nos leva a conhecimentos diferentes do que podemos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Então o conhecimento exploratório é esse que você pega o problema e fala, minha filha, o que houve? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Essa é a visão exploratória. Agora outra visão é o que está havendo, e a partir daí você estudar no todo da relação da família. Aí o problema é visto de forma totalmente diferente. Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Oi. Oi. Oi, Andrezinho. Primeira coisa, André, é que muitas vezes a gente quer alterar o campo com o conceito que nós formulamos de mudança. Ou seja, você consegue começar a entender que você tem um defeito, que a família tem, que tem problemas que não são falados, não são conversados, não são tomados atitude. E esses problemas de segredo de família são os maiores problemas que existem dentro da família. Esses problemas muitas vezes são rejeitados, são jogados debaixo do tapete, são sublimados, ou vão todo mundo para a fuga, mas o problema permanece. E, na verdade, você não quer fazer a mudança desse problema. Muitas vezes se fala nele, ou se esconde ele, sem procurar fazer a mudança. A ideia aí, André, não é você ter um plano para mudar a família. É encontrar a visão total da família, achar uma nova imagem desse problema e, a partir daí, deixar a imagem contaminar a todos. Nós vamos explicar isso aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Como é que o nosso pensamento funciona? O nosso pensamento funciona através de imagem. Você pode olhar que o nosso pensamento ele funciona todinho através de imagem. Se ele funciona através de imagem, nós temos uma imagem pronta para tudo. E a imagem que vai se acumulando, que forma as palavras.
E as palavras e imagens que vão acumulando e que formam o ato. Olha, então nós podemos dizer que todo o processo começa numa imagem. Se eu ordenar essas imagens através de uma visão de totalidade e de complementabilidade, essa imagem vai mudar o campo do qual eu faço parte, e não somente a mim. Então nós podemos começar a enxergar o problema da família por uma questão inicial de imagem. E que esse problema está ali formado. E é exatamente isso que nós vamos ver. É a mesma coisa da gente. Você pode olhar o que é os conceitos que a gente tem da vida. Um conjunto de imagens que a gente foi associando. E é esse conjunto de imagem que nos rege. Então o que é o trabalho do Bert? O que é o trabalho que ele faz? Uma ordenação de imagens. E na hora que você mexer no indivíduo, você começa, e esse indivíduo assimilar novas imagens, ele começa a ordenar as imagens de um campo familiar. E daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, e surge a mudança. Por isso que a evolução se dá em série. Ela se dá através de correntes, ela se dá através de falanges, ela se dá através de família. Porque aqueles que estão mais na frente buscam os que estão mais atrás, e aqueles que estão mais atrás buscam aqueles que estão mais atrás ainda. E à medida que os da frente modificam, os do meio vai modificando, e os da ponta da mesma forma. Então a evolução em família é uma evolução através de uma corrente, onde todo mundo está ligado, através de um processo de uma caravana. Onde a mudança de uns reflete na mudança do outro. Porque se nós todos estamos unidos, não tem como um mudar sem influenciar o outro. E vamos ver isso aqui. Terminando o slide. Ele nos leva a conhecimentos diferentes do que podemos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Próximo. Então, agora fala assim, mas como é que nós estamos ligados? Então nós vamos voltar de novo ao conceito de campo. Lembra que nós falamos muito isso aqui nas aulas passadas. Então agora vamos voltar de novo ao processo de campo. Então vamos de novo, vamos comparar então. Lembra aqui. O espírito é um. O que nós estamos buscando? Nós estamos utilizando a personalidade no campo da vida encarnada, na busca do espírito. E conforme o conceito que nós trouxemos aqui de Paulo de Tarso, o espírito é um. Paulo fala isso em Éfeso, fala isso em Gálatas, fala isso em Coríntios. Ou seja, o espírito é um. Se o espírito é um, nós já mostramos aqui que o espírito é formado de 4 campos distintos. Deus, unidade, totalidade e individualidade. Então, na verdade, o espírito é um. Por quê? É aquilo que Kardec fala no livro do Espírito. Gravitar para a unidade divina. Eis o desiderato da humanidade. Todos nós caminhamos para a unidade. Através do campo coletivo para formar a totalidade. E a partir do desenvolvimento do ego para atingir o self e clarear a individualidade. Nós estudamos que a partir do sistema, que é o paraíso, o universo real, o universo divino, hoje houve uma contração do campo da individualidade. E nós então fomos contraindo esse campo e formando consciências. Até que essa consciência se apagou na inconsciência. E surgiu o tempo e surgiu o espaço. O outro lado dessa moeda é a evolução. A partir do tempo e do espaço, nós iniciamos o processo de retorno da inconsciência para a consciência. E, através da consciência, nós vamos ordenando o nosso mundo, readquirindo o livre-arbítrio e ascendendo a diferentes níveis de consciência que estão no nosso inconsciente, até atingir de novo a unidade, o espírito. Então, tudo isso está dentro da nossa alma. E se nós partimos da unidade, na hora que nós contraímos a consciência, significa que existe um campo enorme nos unindo.
Porque, como diz muito o Balde fala que quando a gente contraiu nossa consciência gerando a queda, nós apenas agimos em nós mesmos e não no sistema. É como um peixe. O peixe pode desligar do cardume, mas não vai sair da água. E ele desligando o cardume, ele não muda a água. Ele vai continuar dentro do rio, ele vai continuar dentro do mar. E a conduta dele se desgarrar do cardume não significa mudança na água. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós desgarramos do cardume. Por isso que Jesus, quando vai falar sobre esse fenômeno, ele fala o filho pródigo. O filho que deixa a família, desgarra do cardume, viaja por terras distantes, por diferentes consciências, até chegar no mais baixo grau da consciência, para depois voltar para o pai. Mas ele não modifica o meio. Esse meio é um campo. E esse campo é da mesma estrutura que hoje a física começa a estudar os campos dentro da ciência. Assim como hoje já se fala em campo magnético, em campo eletromagnético, já se fala em campo gravitacional. Da mesma forma, nós podemos dizer que existe um campo mental, existe um campo psíquico, existe um campo espiritual, existe um campo da totalidade de todos os campos. Onde a própria consciência existe em relação. Então, isso significa, se existe um campo que nos une, significa que todos os seres estão interligados. Então, o que nós vamos fazer? Pegar esse conceito da física, trazer ele para o conceito familiar, e trazer ele para o conceito mental, e trazer ele para o conceito de consciência. Se nós estamos todos interligados, não existe um fenômeno que está solitário. É aquilo que nós já falamos aqui no curso passado. Até o nosso próprio pensamento não é nosso. O pensamento é coletivo. O que é seu é na hora que o pensamento é metabolizado para você e você acrescenta aquilo que está na sua memória ou as suas qualidades. Comparei aqui como se fosse a respiração. O ar é de todos. Agora, o ar que sai do seu pulmão tem particularidades do seu organismo e da sua assimilação de oxigênio e do seu trabalho químico com os gases, etc. e tal. Então, a mesma coisa. O pensamento é coletivo. Desde que você assimila, ele vai passar pelo seu campo de memória, pelo seu campo de qualificação e vai sair novamente qualificado por você. Mas ele é coletivo. Não é nosso, não é um fenômeno só nosso. Muito bem. Então, vamos recordar algumas coisas que nós já falamos sobre campo e penetrar, trazer esse estudo para o campo familiar, para mostrar como nós estamos interligados, e depois trazer isso para o campo da vida. O princípio da incerteza, desenvolvido por Werner Heisenberg, um dos principais arquitetos da teoria quântica, sugere que nenhuma partícula jamais permanece completamente em repouso, estando em constante movimento, devido a um campo de energia em estado fundamental que interage sem parar com toda a matéria subatômica. Significa que a subestrutura básica do universo é um mar de campos quântico que não pode ser eliminado por nenhuma lei conhecida da física. Esse é do livro Campo. Então presta atenção, gente. Nós já estudamos aqui a teoria de que, na verdade, não existe nada parado, nada sólido, nada fixo. Que todo movimento que nós temos é um movimento dinâmico, que tudo é movimento. Então, no mundo subatômico, nós temos um movimento. No mundo orgânico, nós temos um movimento. No mundo da consciência, nós temos um movimento. Então, nós podemos dizer que a linha mestra que liga o processo evolutivo é o movimento. Só que esse movimento não significa estar parado, nem estático. A gente olha para o nosso corpo e acha que o nosso corpo tem a mesma forma. A única coisa que a gente faz é engordar mais ou engordar menos. Envelhecer mais ou envelhecer menos. Ficar mais careca ou menos careca. Ter mais ruga ou menos ruga. Tá claro? E para as mulheres ter mais estria ou menos estria. Não é isso? Então, mais celulite ou menos celulite. Então o mundo se reduz a isso. Para a mulher, então, celulite menos celulite é o máximo. Mas, na verdade, esse nosso organismo, o nosso corpo, ele está em constante transformação. A cada mais ou menos 2, 4, algumas vezes até 6 anos, conforme o conceito, 8 anos, nós mudamos todas as células do nosso corpo.
A cada 2 a 4 anos nós mudamos todos os átomos. Então, na verdade, tudo está em movimento e constante transformação. E quem faz esse movimento e essa transformação são esses campos, através de troca e interação de energia. Ou de forças, conforme o conceito que a gente queira colocar. Então, todo o universo não é uma criação fixa. É uma criação que acontece a cada momento, a cada instante. Tudo se refaz e se faz a cada momento. E isso aí é o conjunto dos campos. Se tudo se refaz e se faz a cada momento, nós temos uma chance enorme para a mudança. Por que a gente não muda? Porque a gente traz a memória para o mundo psicológico e fixa. Isso aí faz um condicionamento. E faz com que a nossa visão de vida só muda através da dor. Mas nós podemos transformá-la pelo amor e pela compreensão. Não precisa da dor. Eu falo que a dor é o último grito do processo de chamamento. Primeiro foi o amor, a compreensão, a generosidade. Quando todos esses métodos falharam, começa então o condicionamento, do condicionamento vem a dor. Então a dor é a última reação na cadeia consciencial, e não a primeira. Próximo. Nada no universo existe como uma coisa efetiva, independente da nossa percepção dela. Criamos nosso mundo a cada minuto de cada dia. Então, o tempo todo, o universo inteiro está em transformação e está sendo feito a cada momento. A mesma coisa, gente. Se nós temos uma série de consciências dentro da nossa inconsciência, você imagina? É um processo o tempo todo de mudança. A gente que pega um eixo central e fixa diante desse eixo central. Ah, a minha vida não dá certo. Nada que eu faço dá certo. Minha vida é triste. Minha vida emocional, então, o senhor precisa ver. Parece que todos os homens que vêm na minha vida só tem coisa ruim. É o mesmo. Muda as pessoas, mas não muda os fatos. Não é assim? Na minha vida financeira, nada dá certo. Nossa, você precisa ver minha família, só tem problema. Eu carrego o piano o tempo todo. Eu carrego o mundo nas minhas costas. Não é assim que a gente fala? Nós tomamos uma visão de mundo, só que nós criamos esse mundo a cada momento. Se ele continua acontecendo da mesma forma, significa que quem está construindo ele está fazendo da mesma forma. Vamos supor, por exemplo, que você só vestisse camisas vermelhas. Aí você chegar e falar assim, não, mas não tem jeito, o vermelho não me larga. Onde eu vou, o vermelho está presente. Fala, mas para lá, é você que bota a camisa. Como é que você está reclamando do vermelho se você coloca a camisa vermelha todo dia? A mesma forma, é aquilo que eu já falei aqui tantas vezes, quer dizer, o universo que você vê é o universo que você cria. Aí você fala, não, mas isso aí nunca ninguém falou para mim. O próprio Evangelho já ensinou isso muitas vezes. Jesus mesmo fala, a cada dia basta a sua preocupação. O que ele quer dizer? Que o dia deveria findar em cada dia e recomeçar a cada dia. Ser novo a cada dia, mas só que a gente não consegue. A gente vai passando de um dia para outro a mesma concepção e a mesma visão. Próximo slide. Segundo Heisenberg, que desenvolveu o princípio da incerteza em 1927, é impossível conhecer todas as propriedades de uma partícula ao mesmo tempo, com sua posição e seu momento. Lembra que momento é massa vezes velocidade.
devido ao que parecem ser flutuações inerentes na natureza. O nível de energia de qualquer partícula conhecida não pode ser determinada com precisão porque está sempre mudando. Então, o que ele quer dizer? Que as subpartículas, que é o nível de consciência menor que nós conhecemos, ela está em constante movimentação. E antigamente achava que era possível você determinar exatamente com a visão da física clássica tudo o que aconteceria e de que forma aconteceria, desde que você conhecesse as leis que regiam o fenômeno. E hoje em dia se chegou à conclusão de que o universo é uma onda de probabilidade. E se ela é uma onda de probabilidade, você pode dizer no máximo que existe a probabilidade de um local mais coerente onde você vai encontrar determinada partícula. E não é possível definir mais a posição de uma partícula com fidelidade de 100% e a sua velocidade com fidelidade de 100%. Você sempre vai definir uma variável e não vai definir a outra. Por quê? Porque se é um mundo que está em interação, é o movimento completo do todo que define os movimentos particulares. Então isso vem a ver com essa visão que já tem desde do Oriente Antigo, que é essa visão de totalidade. Ou seja, o movimento não é o movimento de uma bolinha. O movimento é o movimento de todas as bolas ao mesmo tempo. E se isso é para as partículas com maior potencial de consciência, você imagina como é que é para a partícula da consciência humana? A consciência humana também se movimenta em sentido de totalidade. Se um melhora aqui, influencia todo o meio. Se o outro cai acolá, influencia todo o meio. E no meio familiar, onde é um campo muito mais estrito, muito mais coeso, qualquer ação nossa vai influenciar esse campo. Então presta atenção. Vamos aqui na canetinha. Presta atenção nisso aqui, gente, por favor. Aqui estamos nós. Muito bem. Como é que o nosso pensamento funciona? Que é o que vai gerar todo esse processo. Nós temos um centro aqui em nós, que é o centro nosso de memória. Em volta desse centro, nós vamos ter o inconsciente e vamos ter o consciente. Então nós podemos dizer, como o Jung fala, que o consciente é uma ilha cercada pelo mar da inconsciência por todos os lados. Dentro desse campo aqui, nós construímos os nossos pensamentos. E quando eu estou falando pensamento aqui, eu estou falando ideia, emotivo. Eu estou falando pensamento e emoção. Ok? Então como é que é esse pensamento? Geralmente ele tem um núcleo, e em torno desse núcleo nós temos imagens, que nós agregamos nesse núcleo. Então vamos dizer que o nosso núcleo seja mágoa. Então nós vamos ter o núcleo de mágoa, a nossa mágoa maior. Então vamos supor que a mágoa maior tem que ser contra o Maurício. Então o núcleo vai ser mágoa e a imagem mais forte é a imagem do Maurício. Em volta dessa imagem formam imagens satélites. E em torno dessa imagem satélite forma o que eu chamo de fragmentos. Então eu tenho aqui, a mágoa é o ponto central, a mágoa do Maurício é central, mas eu também tenho a mágoa da Joana, que ela me fez isso, me fez isso, me fez isso. Tem a mágoa do João, que tem isso, isso e isso. E eu vou construindo então imagens satélites. Alimentado pelo campo do consciente. E aquilo que está inconsciente fica preso aqui, ó, ou reprimido ou sublimado. É aquele caso que você fala assim, eu não tenho mágoa. Aí você jogou sua mágoa onde? Se você não tem consciência dela. Ela vai estar reprimida. Como ela está reprimida, o que vai acontecer? Eu projeto isso aqui no outro. Então toda projeção é um conjunto nosso
de conteúdos pessoais que a gente não consegue enxergar. Então você pode ter determinado conteúdos de mágoa que estão reprimidos, apesar que você está achando que está vendo a mágoa toda. E que você projeta. Então a melhor maneira de você estudar os seus defeitos e os seus problemas é o que você acha das pessoas. Ah, fulana é muito metida. Nossa, como é metida. Então pega aqui a fulana e vai achar o que você é mais do que a fulana, muito mais metida do que ela. Só que você enxerga através da projeção. Mas se você for buscar, você é muito mais do que ela. Ah, não, ciclano é mentiroso. Você volta aqui, você vai achar mentira muito maior do que o fulano. Que é a projeção. Estão entendendo isso aqui? Ó, eu quero que entenda isso aqui, que a aula, nosso curso vai ser baseado o tempo todo nisso aqui. Vai ser igual aquele quadrinho, Deus, unidade, Deus. Vou falar nisso 8.000 vezes. Entendeu isso aqui? Mas só que acontece? Nós temos também as nossas reencarnações que estão no inconsciente. Então aqui, ó, nesse conteúdo de mágoa, vamos supor aqui, ó, vamos pegar aqui o João. Se em outras vidas eu tive experiências também de mágoa com o João, essa mágoa está aqui no meu inconsciente, ó, aumentando a força da mágoa que eu tenho com o João. Viu lá? O processo passa de uma vida para outra. Esse conteúdo vai se somando, porque ele não foi resolvido em vidas passadas. Então, além desse conhecimento, além da força satélite, além da força central, você também tem todo o conteúdo reencarnatório, que tanto ele pode fortalecer aqui, ó, a projeção, como ele vai aumentar a mágoa muito mais do que o fato. Então fulano te magoou, mas não foi por um problema tão grande como esse. E aquele problema se torna central na sua vida. Ok? Pergunta da internet. Pois não. A pergunta da Elaine: o primeiro passo para descriar esse universo condicionado seria a oração? Não, é a oração, mas eu não quero essas soluções baratas não, porque essas soluções baratas, se tivesse resolvido, eu já tinha resolvido. Não é que a oração seja barata, mas a conduta nossa em relação à oração. Lógico que a oração é o primeiro passo, mas ela não é nessa conduta que a gente fala isso e nunca faz. Então eu vou mostrar uma maneira diferente utilizando a oração, porque a oração não é barata. Quem é barata é a nossa conduta. Mas pode deixar, Elaine, que daqui a pouco eu explico sobre isso. Entendeu isso aqui? Essa é a base. Ok? Pessoal de Goiânia, entendeu? Acorda. Renan, acorda aí. Alice, é um prazer te ver aí na aula, Alice. Um beijo para você, meu amor. Tá bom, Darlô. Manda brasa, Darlô. Como é que fica, no caso, o esquecimento de vidas passadas? Nesse caso, o problema está acumulando. Aqui, amigão, ó. Você esquece o fato. O que você não lembra da sua reencarnação é o fato histórico, o acontecimento. Quando o João era José e o Manel era Antônio. Mas você não esquece o sentimento. O sentimento não é apagado, não tem como apagar. Você esquece o fato, mas o sentimento está presente. Por isso que você tem aversão à primeira vista, você tem amor à primeira vista, você tem enjoo à primeira vista, você tem raiva à primeira vista. O conteúdo está dentro de você, o sentimento não esqueceu. Por isso que eu falo que eu não acredito em reencarnação. Eu não acredito em reencarnações passadas, porque eu falo que não passou. Eu acredito em reencarnação presente.
Ou seja, a reencarnação está presente a todo momento. E o núcleo onde ela está presente é o sentimento. Você esqueceu o fato, porque o fato te ajuda a reconstruir o campo do sentimento. O fato você esqueceu, mas você não esqueceu o sentimento. Vou te dar uma ideia. Se nós pegarmos a maioria das pessoas, se ela pegar lá desde o dia que ela nasceu até os 7 anos, as lembranças que a gente tem de 0 a 7 anos são pouquíssimas. Se você falar aí o que você lembra de 0 a 7 anos, não dá junto 24 horas. Você falar, eu lembro disso, vamos supor que você tenha 100 lembranças. Vamos dizer que alguém que tem uma memória ótima tenha 1000 lembranças. Mas se for colocar isso cronologicamente, não dá uma soma de um dia. Ou não dá a soma de um mês. Isso não quer dizer que você não viveu inúmeros fatos de 0 a 7 anos. Mas esses fatos foram esquecidos, mas o sentimento está dentro do campo pessoal. Tanto é verdade que quando Freud começou a estudar o homem, ele descobriu que tinha uma criança sofrendo dentro do homem. E mostrou que a maioria dos nossos problemas tem a sua origem nesse período da nossa infância. E eles começam lá na primeira, na segunda infância, nos primeiros momentos de vida. Ora, então você esqueceu o fato, mas está lá com o sentimento presente e com a dor presente. O mesmo fator ocorre na reencarnação. Você esqueceu o fato, mas o sentimento é presente. E ele aumenta esse campo que você vai formando pela memória e pela personalidade em cada vida. Entendeu, Darlô? É o fato. Isso. Aí você volta e vê lá que você foi um rei besta. Foi um rei mau. Um rei bocó. Então não adianta ter sido rei. Não foi ético. E se você for um rei, significa que você errou com o maior número de pessoas. Então você tem mais gente com raiva de você. Melhor ter sido peão. Entendeu isso aqui, gente? Eu quero que todo mundo entenda isso aqui. Renan, acorda. Pessoal aí da TV Ibis. Agora, por que eu quero que entenda isso? Agora eu vou mostrar um negócio aqui legal. Espera lá. Daqui a pouco eu mostro o conceito. Então agora eu vou colocar aqui, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano. E vou colocar como se fizesse parte de uma família. Não vou colocar todos. Mas todo mundo é assim, ó. Todo mundo é interligado no mesmo campo. É assim que a gente vive, gente. Nós temos 3 tipos de alimentação. Nós temos alimentação respiratória. A nutrição nossa que se dá pelas forças da natureza. Lembra? Vitamina D, por exemplo, que precisa do sol para ela poder ser produzida. As questões que a gente adquire através do ar, aquilo que a gente adquire pela assimilação da pele, e assim por diante. Nós temos a alimentação, que é alimentação comida. Certo? Que nós utilizamos. Mas nós temos uma alimentação que chama alimentação psíquica. Ninguém vive sem isso aqui. E ela é alimento da mesma forma. Por isso que quando a pessoa deixa de alimentar, ela entra em depressão. Ela entra em sofrimento. É por isso que eu vivo falando aqui que a gente tem de ter pelo menos um tchãozinho na vida. Tá claro por quê? Ou um tchãozinho ou um Mauro, pelo menos. Pode ser o Mauro também, que eu já dei a aula do Mauro. Por quê? Porque na verdade você se alimenta psiquicamente um dos outros. Quando eu estou falando aqui o Mauro, o Tchãozinho, eu estou falando do relacionamento pessoal, mas não interessa. É o relacionamento como um todo. Se alimentar de todos. Por isso que a pessoa isola, ela vai para o túmulo, ela vai para o quarto, ela fecha a janela. Porque ela deixou de alimentar. Todos nós estamos ligados nesse processo. É desse jeito que a gente vive. Emmanuel tem uma palavra maravilhosa, ele fala assim:
quando você tem saudade de alguém, você está sentindo a falta do magnetismo dessa pessoa. Fome, a palavra seria essa. Então você já pode falar, meu bem, estou com fome de você. Certo? Então o que acontece? Essa daqui, ó, é o campo real onde nós nos alimentamos. E nos alimentamos de todos os seres, inclusive daqueles outros seres que pertencem a outra família, à sociedade. Nós nos mantemos assim, ó. Ok? Mas o que acontece? Olha só o que acontece. Aqui está então o fulano com a sua memória, com o seu campo consciente, inconsciente e os seus núcleos. E aqui os seus satélites de cada núcleo, tá bom? Então essa alimentação se dá assim, gente, ó. Então o que acontece? Se você tem uma mágoa da pessoa, a ligação que você tem com ela, na hora que a energia dela vem, ela passa pelo filtro dos sentimentos que você tem em relação a ela. Então aquela interligação psíquica que acontece, ela passa pelo núcleo que você formou em relação a ela. Se o núcleo é de mágoa, toda a vibração dela, quando te alcança, passa pelo filtro de mágoa. Por causa do apego que você tem dos sentimentos que você construiu. Então toda alimentação psíquica, aquela que eu mostrei aqui, ó, ela se dá através de um filtro, que é o núcleo que você construiu em relação àquela pessoa. É por isso que quando você constrói um núcleo, que aquela pessoa é central na sua vida, vem a paixão. Vem o desequilíbrio. Eu não vivo sem aquela pessoa, porque você construiu todo o núcleo em cima dela. Você fez o quê? Você pegou a imagem dela, construiu um núcleo enorme, com satélites enormes, e a única alimentação que você quer naquele momento é aquela pessoa. É o único alimento que serve. Então, esse aqui é o grande problema em todas as situações da família. E o que o Bert vai falar? Aquelas pessoas que são excluídas da família, esse campo é que mais vai alimentar todas as pessoas. Aqui é excluída, por alguma razão, excluída no sentimento, rejeitada. Quando eu estou falando excluída aqui, eu estou falando excluída como um todo. Então se você tem uma família aqui, ó, cada um está se alimentando do outro através do filtro que cada um formou da imagem que formou do outro. Tá claro? Se você na família exclui, rejeita, aquele ser rejeitado, aquele conteúdo rejeitado, aquele conteúdo que você negou a existência na família, passa a alimentar todo mundo. Ok? Maurício e Luciana, se a gente passa a integrar essa pessoa que está sendo rejeitada na família, esse quadro modifica? Muda. É isso que faz a constelação. Não é integrar a pessoa, é aceitar a diversidade. Não, essa pessoa está excluída aqui porque ela é gay. Na minha família não se aceita gay. Acabou, meu irmão. Você vai ter vários membros da família que vai nascer, inclusive depois, que também vão estar com o mesmo problema. Porque o problema aí é de rejeição. Não é problema no sentido da homossexualidade, que a homossexualidade não é problema. Mas a rejeição. Então você vai ter um ser que vai reagir de novo da mesma maneira que o outro. Por isso que os casos na família se repetem.
independente da geração. Porque todo mundo tem direito de existir. Todo mundo tem o mesmo direito de justiça. Todo mundo tem o mesmo direito de expressão. E tudo aquilo que é barrado soma a vibração e alimenta o grupo todo. É por isso que você vai ver histórias repetitivas, que você fala assim, não, isso é por causa do princípio genético. O cara lá que vivia isolando o pai, que não aceita o pai de jeito nenhum, porque o pai é alcoólatra. Mais tarde, ou ele se torna alcoólatra, ou um dos filhos dele se torna alcoólatra. Não tem como. Tudo aquilo que é reprimido explode, tanto no campo individual, como no campo coletivo. Tudo aquilo que é rejeitado exige, tanto no campo individual como no coletivo, compensação. Ok? Muito bem. Vamos tomar uma água e voltamos para os conceitos, porque agora fica mais fácil. Oi? Sim. Pois não, Darlô. Perfeito. Faz um feedback. O campo. Aí você alimenta a pessoa, alimenta o campo te alimenta e as pessoas te alimentam. Isso, o alimento que ele deseja, porque acima da família está o campo. Ok, tomemos uma aguinha e voltemos. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena representação. Vem cá, 3 aqui, vem cá, 3 de vocês. Cá. Vem cá, 3. Olha, eu vou fazer a representação aqui. Põe isso aqui na sua cabeça, segura aqui na cabeça. Segura aqui. Segura aqui. Já começou o problema familiar. Chega pra cá aqui. Aqui, ó. Então é assim que a gente se alimenta. Não precisa ficar tanto pra lá, não. Vem cá, filhinha. Solta aí, gente. Tem fio de sobra. Olha aqui. É desse jeito que a gente se alimenta. Eu estou colocando uma representaçãozinha aqui para poder entender. Só que essa representação se dá dessa forma aqui, ó. Além desse fio, nós vamos ter os núcleos. Que é assim, ó. Então presta atenção. Através do núcleo que a gente filtra a alimentação do outro. Tá pegando aí na câmera? Chega lá. Então olha aqui, ó. O fio alimenta. Olha só que interessante. Se a pessoa tem uma mágoa contra você, na hora que você alimenta ela psiquicamente, ela aumenta a mágoa. Olha como é que você tem de resolver o problema. Foi por isso que Jesus disse: se teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e teu irmão. Se ele te ouvir, terei ganhos do teu irmão. E enquanto o principal problema não resolver, ele continua alimentando o circuito. Então não adianta jogar para baixo do tapete. E aí, se tem um ser que é rejeitado, vem cá, Lili. Pega aqui, ó. Lili, fica aqui embaixo aqui, ó. Eu vou representar a Lili, a rejeição como ela estivesse embaixo. Olha como é que ela faz, ó. Ela puxa toda a vibração, tá vendo aqui, ó? Ó. Ela influencia o campo inteiro, minha filha, porque todo mundo tem direito de existir. Entendido aqui? É por isso que ele vai influenciar. E esse campo daqui, outra pessoa da família, vem cá outra pessoa, vem cá mais uma. Tá claro? Aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai assimilar a corrente dela aqui. E vai se tornar uma espécie de médium do campo. O que o Bert descobriu? E descobriu de forma empírica. O trabalho dele é empírico, é de momento, é de visão. O que ele descobriu? Eu posso ordenar essas imagens aqui desde que eu veja o problema não particularizado ou com exclusão, mas com a visão de plenitude e com a visão completa. Aí eu posso ordenar dando uma imagem
que ordena esse circuito para que o ser que estiver aqui possa ser aceito e possa alimentar e ser alimentado. Entendeu o que nós vamos estudar? Obrigado. Palma para as meninas. Aqui, ó. Olha um problema aí no chão. Pessoal, entendeu? Deu para entender? Nosso curso vai ser igualzinho o quadradinho lá de Deus, unidade, é isso aqui, o tempo todo. Estou esperando a Adalto até desenhar isso para a gente ficar numa coisa bem bacana. Isso aqui já foi para ajudar para ver e começar o desenho. Vamos lá. Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Perguntas na internet. Abre, pode abrir. Fala quem é. Temos uma pergunta aqui da TV Ibis, vamos lá. Estamos tendo um problema técnico ali entre Mauro e Estevão, e nós estamos esperando eles resolverem o problema técnico. Vamos lá? Pergunta do Ariston Teles. É possível utilizar o pensamento condicionado para romper com as próprias limitações do pensamento condicionado? Essa é a primeira pergunta. E não é necessário criar um outro caminho de percepção dos condicionamentos que não use o pensar, mas o sentir e o experimentar de modo direto os conteúdos condicionados? Sem dúvida, olha aqui. Vou representar assim, né? Para a gente poder entender. Aqui está a nossa consciência. E a nossa consciência ela é sempre condicionada. Pode ser um condicionamento maior ou menor, mas o ego é condicionante. Certo? E a própria evolução também é condicionante. Porque a evolução ela é baseada na repetição. Só que quando chega na fase adulta, você tem a fase adulta da evolução. Quando você chega na fase hominal, então você já tem aí um novo elemento, que é o livre-arbítrio. Todo mundo entende livre-arbítrio como realização de desejo e de vontades. Não é. Livre-arbítrio é a liberdade do amor. E como liberdade, ela é quebra do condicionamento. Todo mundo confunde livre-arbítrio com vontade. Confunde livre-arbítrio com desejo. Desejo e vontade são prisões do condicionamento. Não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade do amor. Então, ela não só é criativo, como não é condicionante. Por isso que eu falo que o nosso processo de autoconhecimento não se baseia no esforço. E quando eu falo esforço, eu estou falando aquilo que eu sempre falei aqui. É um esforço criativo, baseado na liberdade do amor. E não esforço condicionante de criar um aspecto mental que eu passo a seguir. Não é nada disso. Já falei isso aqui muitas vezes. Então não confunda o conceito quando eu falar esforço aqui. Então, consequentemente, é através do condicionamento que eu sigo. Não tenha dúvida que o condicionamento, eu abro ele, eu posso seguir o condicionamento abrindo para um novo campo de consciência. É aquilo, se eu quero resolver um problema gerado pela consciência, não é com a mesma consciência que eu vou resolver. E essa consciência já existe virtualmente no nosso inconsciente. É uma questão de querer acessá-la. E a forma de acessá-la é descer nos nossos chamados defeitos. Porque à medida que eu desço, a vida é cíclica. Você sobe nas suas potencialidades. O conhecimento de um defeito, na sua profundidade, abre uma potencialidade no nosso inconsciente. A vida é dual. Você abre um para abrir o outro. E na hora que você abre a individualidade, você abre a potencialidade, você abre aqui uma nova forma de consciência. Que te permite ver no próprio condicionamento, como ele falou, uma nova visão. Porque você está alcançando uma consciência com a visão não tão fechada de condicionamento que você tinha. E esse processo aqui, ó,
vai até a iluminação completa, ou seja, até a chegada no sistema. Por isso que Jesus foi tão claro, não resistais ao mal. Não cria resistência, você cria resistência para o seu defeito. Eu não sou assim. E você cria uma imagem falsa na sua mente e passa a vender essa imagem. E joga o defeito por debaixo do tapete. E ao contrário, quanto mais você conhecer o seu defeito, quanto mais você aceitar, quanto menos você rejeitar, igual o campo familiar, mais você vai abrir a potencialidade que está disponível na contrapartida desse defeito. Próxima. Próxima pergunta. Pergunta da Elaine. Então todo conteúdo rejeitado voltaria para a família até ser resolvido ou aceito? Ah, não tenha dúvida. É por isso que a gente reencarna, e geralmente vamos reencarnando com o mesmo núcleo familiar. Quer dizer, a vivência familiar aqui, ó, aquele que foi rejeitado aqui, volta como elemento problema da família aqui atual. Até que todo mundo aceite, cuide e resolva o problema. É assim que é a lei do coletivo. O que é desprezado é o que tem de ser acatado e transformado. Não tem jeito. E é por isso que nós vamos seguindo de vida após vida. Até que todo mundo cuide desse ser e todo mundo se ilumina nesse processo. E isso leva vida. Quantos não foram rejeitados várias vezes? E os problemas continuam da família. Por isso Jesus foi tão claro, né? O problema continua na quarta, na quinta, na terceira geração. Pois não? Ariane, Maurício. E no caso do rejeitado, qual é o pensamento que ele tem que ter? Acontece o seguinte, quando você fala isso, você já está querendo falar assim, os rejeitadores e os rejeitados. Já está errado. Você está no mesmo princípio anterior. Quando eu estou falando aqui, eu estou estudando a particularidade. Mas quando nós formos estudar o problema, nós temos que estudar ele geral. O rejeitado, a rejeição, o motivo da rejeição, o problema geral. Para que a gente possa ver o todo. Porque senão começa a fazer a mesma visão da boa consciência. Ou seja, os rejeitadores e o rejeitado. Tadinho do rejeitado. Não é assim? Tadinho da Lili. Não, eu tenho de ver o todo. E estudar as várias vertentes daquele todo numa visão sintética. Para poder agir. Senão eu começo de novo. Quem é ruim, quem é bom, quem é rejeitado, tadinho do rejeitado. Eu vou aceitar o rejeitado porque pelo menos eu não vou ter problema. Aí começa. Não é assim. Mais alguma pergunta da internet? Encerrou? Bom. Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Ah, tem uma pergunta aqui. Fala, Rodrigo. Rodrigo. E se no caso do exemplo que foi dado aí pelas meninas aí, no caso a Lili foi a rejeitada. E se no caso ela não se sentisse dessa forma, mesmo a família tendo essa conduta, mas e se ela não se importasse com isso e nem manifestasse essa rejeição? Não existe. Você está querendo uma coisa que não existe. Porque na verdade nós vamos sentir o impacto do problema. E o que está se rejeitando não é a Lili. É o problema pelo qual a Lili representa. Então esse problema está na família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É uma visão diferente. Olha aqui. Vamos supor que na família... Vem cá. Cadê aqui? Sumiu aqui. Vamos supor que na família... Vamos pegar um ladrão na família, tá bom? E a família, então, está o ladrão. O problema do ladrão é do ladrão. Ele vai sofrer as consequências do roubo. Isso aqui não é para anular consequências que a pessoa escolhe na vida. Mas acontece o seguinte, o problema do ladrão aqui é o problema que está na família toda. E a rejeição não é apenas do indivíduo, é a rejeição do problema em todos os indivíduos. É por isso que eu citei aqui o homossexualismo. Não, na nossa família nós não aceitamos essa conduta.
Olha só. Automaticamente é todo mundo que está envolvido, não é a questão de um ser. A questão do ser é o ponto primário, onde vai começar a consertar na hora que ele é acatado. Mas é o problema no conteúdo da família inteira. Aí vai o racismo, a homofobia, todas as questões emocionais. Então a ideia não é só aqui. Acatando aqui, eu começo a mudar a imagem de todos aqui, que é aquele papelãozinho que eu coloquei na frente da testa. Ok? Lucimeire. Está ouvindo? Marcos, está ouvindo bem aí? Pessoal, prestando atenção? Maurício, no caso de o nascimento de uma pessoa na família, a morte de uma pessoa, de um membro da família, ou doenças, isso pode trazer uma ordenação nessa família, ou a desordenação? Pode, dependendo do tipo de apego, tipo de conduta, o tipo de aceitação. A morte também é uma questão de aceitação. Tem família que ninguém pode morrer, né? Então isso aí também. Então o que a gente está querendo mostrar? Que na verdade se nós nos alimentamos um dos outros, não adianta excluir o outro. E a gente tem de resolver os problemas que nós temos um com os outros. Porque é por aí que cada um se alimenta. É como um filtro. A vibração vai passar por esse filtro. Pelo núcleo do nosso pensamento. E se ele é de mágoa, se ele é de revolta, vai passar sempre por esse núcleo. Por isso que você pode olhar, a gente é tão apegado às nossas emoções que pode passar 20 anos sem ver uma pessoa. Você continua alimentando a mesma visão. Quando você encontra ela, você tem a mesma visão que você teve há 20 anos atrás. Você não desprende dela. A pessoa pode ter mudado, você não desprende. Porque é a boa consciência. Você errou contra mim, agora você tem de pagar. A lei que a gente usa no nosso campo psíquico é a lei do talião. Vai ter de pagar. E a gente quer que pague com a mesma moeda. Isso que é verdade. Maurício Ariane. Como eu posso classificar as pessoas familiares, aquelas que eu também considero, que suponhamos, as pessoas que são adotadas, elas vão depois viver um outro campo familiar. Aquele campo ali se torna a família dela. Também, mesmo... e torna a família de todo mundo. É uma associação. Por que é assim, gente? Porque o amor é inclusivo. Ele não exclui. Se todos nós estamos regidos pela lei do amor, o amor é inclusivo. Ele não exclui. Então pronto. Não tem como sair disso. Podemos viver na mais baixo ponto de ética, de moral, do que seja. Podemos viver, como diz o Balde, como evoluídos. Mas o processo que gera o campo e que rege o campo, que faz e desfaz tudo, é o amor. E o amor inclui, não exclui. Pessoal, é isso que nós vamos estudar, que nós começamos hoje e vamos aprofundar. Quero muito aprofundar nessas questões familiares, discutir muito isso, utilizando a visão do Bert. Lembra, eu não estou dando um curso sobre o Bert. Eu estou utilizando o conhecimento do Bert, conhecimento da ciência, conhecimento de Ubaldi, conhecimento da doutrina espírita, conhecimento de André Luiz, para a gente fazer uma síntese, uma visão que inclua a queda, que inclua a evolução, que inclua a reencarnação, que inclua o psiquismo, que inclua o inconsciente e que inclua os campos, inclusive os campos familiares. Então nós não estamos dando um curso sobre o Bert, por isso que eu dei o nome de constelações psíquicas, para mostrar que a constelação é muito maior do que a familiar. É uma global. Nós estamos utilizando conceitos que possam chegar numa visão de síntese. Então estamos iniciando hoje, quero agradecer o pessoal da TV Ibis, quero agradecer as perguntas, dizer que todo mundo que queira perguntar, mande aqui para nós. Os problemas que foram encontrados na transmissão, por favor, mande e-mail, fale para que a gente possa corrigir, que todos nós aqui estamos aprendendo. Agradecer o pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília. Semana que vem nós vamos começar uma abordagem um pouco maior sobre esses campos e depois nós vamos começar a abordar essa consciência para que a gente veja como tratar numa visão global e numa visão ampla. Pois não. Pois não, Eduardo. Eduardo, eu acho que o ponto absoluto do sistema é o amor.
Eu acho que o amor absoluto é o ponto para onde nós caminhamos. E o sistema, a base dele não é mais amor relativo, é amor absoluto. Por isso que no amor absoluto é permitida a queda, porque você é permitido usar o seu livre-arbítrio conforme a sua escolha. Mas ele não é limitado. Então eu acredito que o amor é sempre a base de todo o processo. E o que se existe algo absoluto no universo, esse algo absoluto é amor. E o mais, na minha opinião, é tudo relativo ao amor. Ok? Então vamos encerrar. Quero agradecer a todos. Nossa primeira aula, semana que vem temos a segunda. Vamos pular uma semana, por causa do feriadão. E depois a gente volta e continua. Ou seja, nós vamos ter em torno de 16 a 17 aulas nesse curso, abordando a questão familiar, a questão do campo. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Por favor, leia os livros. Semana que vem nós vamos trazer os outros livros que foram mandados também pelo e-mail, a fim de que todo mundo participe, todo mundo compreenda e a gente possa se enriquecer. Então vamos fazer a nossa prece final. Vou chamar o Julinho aqui, o presidente do IBS, para fazer a prece final para nós e darmos encerrada a nossa jornada de hoje. Bom, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e agradecer a oportunidade bendita desta noite de estarmos reunidos a fim de discutirmos um pouco mais sobre os mistérios da nossa alma, sobre os mistérios do ser humano. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos e nos conduza nesse caminho da transformação, no caminho da busca, no sentido de encontrarmos, Mestre, o equilíbrio e principalmente a ressonância com os seus ensinamentos. Te agradecemos, Jesus, e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org